Continuando a nossa sexta aula sobre variáveis, mais precisamente na linguagem C agora. Estou aqui já com o meu Deve Ser mais aberto. E eu preparei aqui três códigos básicos que estão disponíveis para download lá no site, nessa aula. O aula 6, código 1, 2 e 3. Eu vou abri-los aqui agora. E eu tenho aqui o código 1, 2 e 3. No código 1, eu tenho basicamente um jogo de perguntas e respostas. Eu defini aqui três variáveis. Uma idade, né, do tipo inteiro, número inteiro. Uma de ponto flutuante, que é a altura. E uma do tipo caractere, que é o sexo. E ao longo do programa, eu programei aqui para ele perguntar aqui, ó, digite sua idade. E ele vai armazenar aqui, ó, na variável idade. Sua altura, a mesma coisa, vai armazenar aqui em altura. E por fim, eu já coloquei um exemplo dessa função aqui, getCH, que a gente já viu, que você não precisa pressionar Enter. Você, ao digitar uma tecla no teclado, ele captura uma tecla pressionada e armazena na variável. Ou seja, você vai pressionar M ou F e ele vai armazenar aqui, ó, na variável sexo. Uma coisa que eu não expliquei até agora, mas eu vou utilizar aqui, é o systemcls. O que significa isso? Isso aqui é uma chamada de sistema, né? E ele vai limpar a tela. Por que ele vai limpar a tela? Isso aqui é justamente o parâmetro que eu passo nessa função. E ele vai limpar a tela porque CL vem de clear, limpar. S vem de screen. E ele vai limpar a tela. Tenho aqui, ó. Aqui, por fim, ele vai exibir justamente uma frase com todas as informações armazenadas, ou seja, provando que há uma forma de a gente interagir com o computador, passando nossas informações para ele, justamente o momento de entrada. E eu tenho aqui, ó, ele vai exibir tenho tantos anos, tal altura e sou do sexo, dependendo de qual eu forneça, M ou F, ele vai exibir. Se eu compilá-lo aqui agora, tenho aqui, digite sua idade. Eu tenho aqui 25. Enter. Digite sua altura. 1,75. Enter. E agora eu vou pressionar M ou F para sexo masculino ou feminino, respectivamente. Não vou apertar Enter. Pressionei M. Automaticamente ele já limpou a tela. No caso, ele armazenou o M antes. Limpou a tela e já exibiu. Ó. Tenho 25 anos, 1,75 m de altura e sou do sexo M, no caso M de masculino. Já no segundo exemplo, eu tenho aqui uma variável do tipo caractere, opção. E eu fico assim, fica um pouco feio para a gente ver assim. Inclusive não é uma boa prática você colocar tudo numa linha só, mas eu quis fazer isso aqui propositalmente para vocês verem que é possível eu colocar um texto inteiro e quebrá-lo, no caso em linhas, no programa, mas aqui no código ele fica totalmente inteiro, apenas quebrando aqui, ó, com /nn durante ele. Mas não é a melhor prática, é bom a gente deixar sempre assim legível. Você colocar, no caso, várias funções printf para descer várias linhas no código também, mas assim também é possível. Eu tenho aqui uma simulação de um caixa eletrônico de um banco computação da pressão. Quebra uma linha, vai ter aqui, ó, digite a opção do menu que você deseja realizar. Quebra duas linhas, consultar saldo, exibir extrato, efetuar saque e realizar transferência, ou seja, são as funções básicas assim mais comuns em caixas eletrônicos. E aí ele vai, através da função getCH, capturar justamente a opção que você digitar no teclado e vai salvar na variável opção. E por fim, a gente vai imprimir essa opção escolhida, né? Logo abaixo de duas quebras de linha. A gente vai justamente exibir aqui, ó, o que foi que você escolheu. Vou compilar aqui agora. Eu tenho aqui, ó, exatamente como eu falei. Aqueles quebra as linhas. No código está um texto inteiro, mas aqui ele quebra a linha bonitinho. Banco computação da pressão, digite a opção que você deseja realizar. Eu quero exibir, no caso, eu quero efetuar um saque. Logo eu escolho aqui o 3. Vou pressionar a tecla 3 e não vou apertar Enter, ó. 3. Ele automaticamente já disse, ó, opção escolhida, 3. E aí ele vai efetuar justamente o processo lá, os trâmites de um saque. E, por exemplo, se eu compilar aqui de novo e apertar uma outra tecla de uma coisa que não tem opção aí, no caso 5, ele vai exibir 5.
Mas como é que eu posso tratar isso? Quando a gente vê estruturas condicionais e estruturas de repetição, a gente vai saber como tratar isso e fazer com que o menu volte, caso o usuário digite uma opção que não é possível no programa, ou caso ele exiba uma mensagem de erro dizendo, ó, essa opção não existe. Você quer tentar novamente escolher outra opção? Ou seja, isso a gente vai ver, a gente vai poder tratar isso aí quando a gente vê estrutura de repetição e estruturas condicionais. E por fim aqui, nosso terceiro exemplo, o C Code 3, eu tenho um exemplo que trata de várias variáveis em apenas uma entrada. Eu defini aqui as variáveis de número inteiro A, B e C. Pedi aqui, ó, digite 3 números separados por espaço e pressione Enter. E o que acontece? Assim que você digitar os 3 números, ele vai capturar esses 3 números aqui, ó, e vai armazenar cada um respectivamente em uma variável. Eu tenho aqui a variável A, a variável B e a variável C. Primeiro número na A, segundo número na B, terceiro número na C. E, seguindo aqui, ele vai exibir uma equação de segundo grau, que vai estar aqui organizadinho com x ao quadrado, x, aqui os operadores de soma mais, né? E aqui igual a zero. E aí a gente vai poder exibir, no caso, a formatação de equação de segundo grau. Vou compilar aqui. Eu tenho aqui, minha equação de segundo grau vai ser 6, 4, 5. Se eu pressionar Enter aqui, ó, a equação de segundo grau, 6x ao quadrado, isso aqui significa ao quadrado, é uma notação de computação, mais 4x mais 5 é igual a zero. Ou seja, eu organizei isso aqui para ser exibido, no caso formatado, em uma equação do segundo grau. Ah, mas se eu não colocasse espaço, digitasse Enter? Bom, poderia também, né? Aqui eu vou usar aqui, ó, 7, deu um Enter. 8, deu outro Enter. 2. Aqui, ó, 7x ao quadrado mais 8x mais 2 é igual a zero. Ah, mas como é que eu faço para resolver essa equação do segundo grau? Bom, depois que a gente pegar estruturas condicionais e manipulação de números, a gente vai poder justamente tratar essa equação do segundo grau e aí vai ser bacana. A gente vai resolver equações do segundo grau, entre outros cálculos que vamos aprender.